E a política de preços adotada pela direção da Petrobras atinge em cheio os mais pobres. Um estudo do Diese mostra que o preço do botijão de gás de cozinha aumentou 42% em um ano. Para falar sobre esse assunto, quem está aqui no estúdio é o José Silvestre, que é coordenador de relações sindicais do Diese. Boa noite, Silvestre. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao seu jornal, viu? Prazer, filho. Por que o gás de cozinha subiu tanto nos últimos dias, Silvestre? Subiu por conta da política adotada pela Petrobras. Só para a gente relembrar rapidamente, no período ali da greve dos caminhoneiros, né, que teve uma subida dos combustíveis e foi a razão pela qual os caminhoneiros fizeram a greve, isso também afetou o gás de cozinha. E nós dizíamos naquele momento que, está claro, estava todo mundo falando, preocupado com a questão do combustível, né, da gasolina e do diesel, mas tinha um preço fundamental, que é o preço do gás, que atinge em cheio as famílias, principalmente mais pobres. O gás é um produto essencial, né, para a vida das famílias e das pessoas. E como a Petrobras tem uma política de preços, né, de ter a chamada paridade com os preços do mercado internacional, isso também foi aplicado para o gás de cozinha. Por isso que ele teve esse aumento impressionante nesses últimos, em um ano, mas em períodos também bem mais recentes. Ou seja, tem uma oscilação muito grande, porque de certa forma acompanha o comportamento do preço internacional. Exatamente. E o peso do preço do gás no orçamento doméstico também varia de acordo com os estados brasileiros? Cada estado tem uma variação diferente? Tem preços diferentes em função da própria composição, né? A composição do preço do gás de botijão é mais ou menos essa. Você tem cerca de 33% fica com o produtor, no caso específico a Petrobras, tem em torno de 25%, né, para a distribuição, e mais em torno de 24% para a parte de custo de transportes, né? E mais a diferença aí, 17,5%, 18%, diz respeito aos impostos. E aí, claro que depende do preço, da alíquota do ICMS em cada estado. Por isso que ele pode variar, né, de um estado para outro. Mas hoje, maio, o preço médio Brasil era por volta de R$ 67,00. E essas oscilações do gás, elas impactam diretamente na inflação do país? Impacto na inflação e principalmente para a inflação medida para as famílias mais pobres. Porque vamos pegar um exemplo aqui no caso do município de São Paulo, o índice de custo de vida do Diese. As famílias mais pobres, que são aquelas famílias que estão no que a gente chama de extrato 1, o peso do botijão é em torno de 3,2%. Se a gente fosse considerar um orçamento de 100, significa que essas famílias, né, só R$ 3,20 seria só para comprar um botijão de gás. Aquele de 13 quilos, né? Aquele de 13 quilos, que é o mais comum, é o mais comum usado, né? As pessoas usam mais esse. No uso doméstico esse tipo botijão de 13 quilos. Então tem um peso considerável nas famílias de baixa renda. E um outro exemplo, no caso do Nordeste, nesse estudo que nós fizemos, considerando as famílias de menor renda, que seria o Bolsa Família, né? No Maranhão, por exemplo, o botijão de gás, o Bolsa Família, o valor médio é em torno de R$ 178,00. Então, o botijão de gás pesa aproximadamente 50% no orçamento dessa família específica que recebe o Bolsa Família. Ou seja, atinge mais a população mais pobre brasileira e, pelo que você está contando, a região do Nordeste seria mais afetada hoje? Sim, o peso maior, porque também em termos de número de famílias que recebe o Bolsa Família, tem uma concentração, no Brasil inteiro, mas tem uma concentração maior no Nordeste. Então esses estados como Maranhão, Piauí e no caso do Norte, o Acre, é onde você tem que recebe o Bolsa Família, essas famílias, é onde tem o maior peso do preço do botijão de gás no seu benefício. E a renda deles é menor, né, Silvestre? Sim, a renda média. A renda média deles é menor, né? Tanto das famílias, né, quanto o rendimento médio das pessoas que estão no mercado de trabalho. Se você pegar a renda média do Nordeste, é a menor do Brasil. E tem alguma solução que você vê para reverter esse quadro?
Há alguma possibilidade de mudança, uma perspectiva melhor? Olha, mudança tem, como melhorar a política. Porque, veja, primeiro tem que considerar o seguinte, é a Petrobras. Né? A Petrobras é uma empresa estatal, é uma empresa estratégica. Para quem serve a Petrobras? A Petrobras deve servir para a população brasileira, para o desenvolvimento do país, não para beneficiar investidores ou acionistas, sejam eles estrangeiros ou nacionais. Porque, por exemplo, a política anterior, do governo anterior, não era assim. Né? Tanto é verdade que o botijão de gás ficou com o preço congelado de agosto de 2003 até junho de 2015. No mesmo valor, na refinaria, em torno de R$ 13,50. Então, aí é uma mudança de política. Né? Outro dado interessante é o seguinte, que faz parte dessa mudança da política geral da Petrobras, dessa gestão atual, que é o fato, por exemplo, de aumentar as importações do GLP, o chamado gás de cozinha. Por exemplo, no começo desse ano, o Brasil produzia cerca de 800 mil metros cúbicos de gás, né, e passou a produzir 670. Né? Deliberadamente, a política da Petrobras, que me parece que faz parte do processo de preparar a empresa para privatizar. Né? Então, mas eu insisto, a Petrobras é uma empresa pública, ela tem ela é fundamental para o desenvolvimento brasileiro e para a economia brasileira de uma maneira geral. José, obrigado por ter vindo aqui no seu jornal e dar esse panorama aí do que acontece com a Petrobras. Obrigado. Okay.